nesse momento que o Senhor separou para que nós aprendêssemos a sua Santa Palavra, possamos meditar na Palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica, a lição que estamos estudando do terceiro trimestre de 2020, a lição, uma edição especial, que é uma republicação de uma lição de 93, que tem como comentarista o pastor Eurico Baxter. Glórias a Deus. Hoje estaremos estudando a lição número 4, a construção do templo efetuou oposição. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos por esse momento na tua presença. Que o Senhor possa nos ajudar através do teu Santo Espírito, que ele possa vir nos esclarecer, Pai, nos ensinar e, aleluia, Senhor, gravar essa palavra nos nossos corações para não pecarmos contra ti. Deus Santo, Deus Poderoso, aleluia, nos ajuda, nos desperta, para que nós também possamos estar, Pai, aleluia, imbuídos na tua obra, aleluia, sem desânimo, sem, aleluia, desejo de parar. Em nome de Jesus, que o Espírito possa nos potencializar nessa manhã, aleluia, Pai, que o Senhor possa derramar poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. O textual da nossa lição então diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6, né? Então vemos que o textual da nossa lição vai trazer um momento diferente do que nós vamos estudar hoje, porque a gente vai estudar um momento que o povo sofre oposição e acaba parando, né? Acaba, né, estacionando ali, mas o textual vai nos trazer um momento em que o povo recebeu oposição também, né? Através, no momento, nos dias ali de Neemias, quando eles estavam construindo as muralhas ali de Jerusalém, reconstruindo Jerusalém. Então, sofre oposição, mas eles não pararam, né? Aquele versículo que nós lembramos muito, né? Quando Neemias responde aos seus opositores, né? Eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Glórias a Deus. Então, que o nosso textuário possa ser a nossa resposta, né? Para quando o inimigo fizer oposição contra nossas vidas, né? Porque toda vez que estamos imbuídos em fazer a obra do Senhor, o inimigo vai nos atingir, vai nos atacar, né? Para que nós venhamos também a desanimar e parar. Mas que Deus possa nos ser fortaleza nessa manhã. Então, voltando aqui ao textuário, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Que o nosso coração esteja assim também. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno, né? Então, a gente vai estudar isso no sentido de que Judá, né, ou melhor, os judeus, poderiam ter confiado mais em Deus, né? Glórias a Deus. Porque quando confiamos, lembramos das bênçãos passadas, lembramos dos livramentos, lembramos do que Deus já fez na nossa vida e podemos resistir ao maligno. E a Bíblia diz: resistir ao maligno e ele fugirá de vós, né? Então toda oposição cai por terra quando confiamos verdadeiramente em Deus. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, né? Antes da leitura em classe, eu quero citar aqui para os irmãos a leitura diária, né? Na segunda, Neemias 4, 1-5, a oração que vence a resistência. Na terça, Neemias 4:6, o trabalho que vence a resistência. Na quarta, Neemias 4:9, a vigilância que vence a resistência. Na quinta, Neemias 4:14, a bravura que vence a resistência. Na sexta, Neemias 4:15-18, a precaução que vence a resistência. No sábado, Neemias 4:18-19, a união que vence a resistência, né? Então, sugiro para os irmãos lerem o capítulo 4 do livro de Neemias, né? Que vai mostrar exatamente como nós devemos ser, no sentido da, aleluia, de como devemos enfrentar toda oposição, né? Quando estamos fazendo a obra do Senhor e o maligno vem querer nos empatar, nos impedir. Então, Neemias 4 pode ser, aleluia, então, esse texto para que possamos refletir como eles venceram. Glórias a Deus. Aqui é um outro momento, né, como já falamos. Aqui estamos no momento, né, em continuação à lição passada, de quando, aleluia, o povo sai do cativeiro, né, Deus desperta a sede, desperta o povo volta, né, o povo restaura o altar, voltam a sacrificar, a adorar o Senhor. Eles tinham sede disso, estavam animados, colocam o alicerce do templo, festejam, né, estão também animados, felizes por esse momento, glórias a Deus.
mas de repente vem a oposição, né? O inimigo se levanta contra eles e eles então têm uma atitude diferente da de Neemias. Vamos estudar isso. Bendito nome do Senhor. Estaremos nas próximas lições, né, falando sobre Neemias também. Glórias a Deus. Então, leitura bíblica em classe. Esdras 4, versículo 7, versículo 9, versículo de 11 a 13, versículo 15 e 16, versículo de 21 a 24. Vamos abrir nas suas Bíblias. Vou acompanhar a leitura aqui no slide. E no dia de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Abel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, Chanceler e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia. Dinaitas, Afassaguitas, Tarpelitas, Afacitas, Arquevistas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandar. Teus servos, os homens daqui do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas dos seus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis da província que nela houve rebelião nos tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se edificar, seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Porque o versículo 21 já é o rei respondendo. Guardai-vos de cometer erros nisso, para que seria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, o que nós vemos que a oposição enviou essa carta, a Artaxerxes e com calúnia, com coisas que não eram verdade. Primeiro que eles não estavam nem edificando a cidade, estavam edificando o templo. Então eles já disseram que eles estavam edificando a cidade e que eles iriam ser rebeldes, iriam se rebelar contra o reinado, contra o reinado da Pérsia. Então a gente vê que a oposição ela sempre utiliza-se de mentiras, sempre vai utilizar de calúnias, de coisas que não existem para poder nos fazer parar. Isso aí é uma arma do inimigo que ele nunca deixou de usar. A introdução da nossa lição então vai dizer o seguinte: glórias a Deus. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Então eles voltam animados, voltam ali para reconstruir o altar, o altar havia sido restaurado agora, já estavam celebrando a festa do tabernáculo, a lua nova, o holocausto contínuo, todos aqueles sacrifícios que estavam na lei. Então eles estavam vivendo já, retornaram aos preceitos da lei, estavam voltaram do cativeiro e estavam vivendo dessa forma. Então um começo excelente, esse retorno para os judeus. Foi excelente porque eles estavam avivados, estavam buscando a palavra, estavam querendo fazer tudo conforme a lei. Tanto é, como a gente viu na lição passada, eles foram edificar o altar e o alicerce do templo nas mesmas bases. Eles não fizeram nenhuma
inovação. Eles quiseram voltar ao primeiro amor, ao princípio. Glórias a Deus, né? Então, somente estava esperando agora, né, iniciar a retificação do templo. Até a lição passada, o que eles fizeram foi lançar o alicerce. Eles queriam agora levantar. Glórias a Deus. Está lá em Esdras 3, 2 e 4. Primeiro ponto, então, do nosso capítulo, desse tópico, os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho, né? Então, Deus quando desperta Ciro, Ciro não só liberta o povo, mas Ciro tinha uma missão, né? Através da profecia que ele chegou ao conhecimento, a missão dele era edificar a casa do Senhor, que era em Jerusalém. Então ele, aleluia, ele providencia materiais, né? Providencia decretos ali para que aquele povo que estava além do rio cooperasse, financiasse aquela obra, né? E o povo estava animado, glórias a Deus. Todos apresentavam muita animação para o trabalho, porque viram a mão de Deus, né? Então, às vezes Deus está abençoando, aleluia, e vem o inimigo e lança uma seta, um desânimo, glórias a Deus, e a gente já desmonta. Não é assim. Se a gente vê que Deus começou a boa obra, Ele vai concluir essa boa obra que Ele começou. Louvado seja o Senhor. Então o inimigo vem tentar nos afrontar. E se a gente, aleluia, estiver, aleluia, fraco, olhando para as ondas, né, como Pedro, né, em vez de olhar para Jesus, a gente vai sempre tender a afundar, a sucumbir, né, a ficar parado, prostrado. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, né? Então, nós vimos também na lição passada que após o lançamento do alicerce, né, não foi nem a obra completa, só o alicerce já foi motivo de festa. Todos que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seu sentimento com tão grande júbilo que suas vozes se ouvia de muito longe, né? Vimos também na lição passada que aqueles mais antigos, que haviam voltado, aleluia, do cativeiro, mas antigamente tinham visto a glória da primeira casa, do templo, esses, quando via, né, aquela destruição, aquele reinício, né, eles choravam, né, choravam muito. Mas a maioria, aqueles que estavam confiantes, aleluia, estavam vendo a possibilidade de restauração, de que Deus tinha verdadeiramente, né, começado a abençoar o povo, né, depois daquele cativeiro, eles se alegraram. E o júbilo, o riso, né, a alegria, chegou longe, louvado seja o nome do Senhor. Foi maior do que o choro. Bendito é o nome do Senhor. O subitem 2, então, fala sobre a reedificação do templo. A reedificação do templo foi o resultado do despertamento que veio através de Ciro, né? Então, a gente já estudou que Deus despertou Ciro, né, através da profecia de mais de 200 anos. Glórias a Deus, através do profeta Isaías. Ciro toma conhecimento e ele vê que Deus realmente tinha colocado ele sobre as nações, né, e tinha um propósito na vida dele, e ele percebe que ele tinha que cumprir esse propósito, essas profecias. Glórias a Deus. E o autor, o comentarista, também traz-nos aqui que o despertamento que começou no Brasil também, glórias a Deus, foi Deus que fez, né? Os despertadores suecos lá que estavam nos Estados Unidos naquela época, né? Deus aviva eles, né? Batiza eles com o Espírito Santo, eles recebem a profecia de que era para vir, aleluia, evangelizar o Brasil, na cidade de Belém do Pará. E eles trazem então esse avivamento para o Brasil, né? 2 homens, e hoje nós somos milhões, glórias a Deus, né? Aí no slide está 911, mas o certo é 910, a revista também está sem correção, quando Daniel Berg Navrinho chega ao Brasil, e hoje somos a maior denominação evangélica aqui do Brasil. E esse despertamento, né, é como uma chama, né? Deus taca fogo, né? Teve fogo ali no coração de um, de dois, e glórias a Deus, esse avivamento, então, esse despertamento produz um grande fruto, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim nos dias de Ciro, nos dias dos judeus também que foram despertados, não só Ciro, mas os judeus que foram despertados, nem todos quiseram voltar, mas alguns foram despertados para fazer aquela obra.
E não é diferente o que aconteceu aqui conosco no Brasil. E Deus continua despertando seu povo e também avivando, como a oração de Abacuque, né? Aviva a sua obra no meio dos anos, né? E na ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele é o cooperador, né? Claro que ele que é o agente desse avivamento, glórias a Deus. E o que ele quer? Ele quer salientar que Jesus quer edificar a sua igreja, então a igreja não pode parar. Hoje a gente está com a maioria das igrejas fechadas, aleluia, mas isso não vai parar a igreja, né? Aleluia, porque o Senhor é aquele que edifica e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o Senhor. Também o Espírito Santo nos gera o sentimento de reverência, louvado seja o Senhor. Ele é santo. A igreja não é para crescer só em quantidade, ela tem que crescer em qualidade. Crentes maduros, crentes cheios do Espírito Santo, crentes, né, que realmente conhecem e prosseguem em conhecer o Senhor. E tudo isso nos gera reverência, porque como Isaías, aleluia, o profeta Isaías, quando viu ali aquela grande visão, ele dizia, ai de mim, né, vou perecer, aleluia. Então, temos que ter reverência, aleluia. Deus é santo, Deus continua onipotente, onisciente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele é santo e nós somos pequenininhos, carente, aleluia, da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nos achegamos a Ele, tiramos a sandália dos pés, porque o local que pisamos é santo. Ensinar a igreja, porque ela é o instrumento, né, da ação de Deus na terra, né? Adestrar, ensinar, né? Treinar a igreja, para o crescimento da igreja, para a obra que nós estamos fazendo, a grande obra que nós estamos fazendo aqui na terra, aleluia, precisamos ser bem instruídos. E é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá dons para a edificação da sua igreja. Então, concluindo esse tópico, qual é a mensagem, né? Qual é o que nós estudamos aqui de forma resumida? É que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Amém? Então, vamos para o tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, até aqui estava tudo bem, né? Parássemos aqui a lição, era só vitória, né? Como diz a canção. Glórias a Deus. Mas aí vem então o quê? A oposição, né? O inimigo sempre vai ficar com raiva, ficar furioso quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. Então não é, aleluia, não é surpresa, né? Vir oposição. Amém? Agora, o que nós devemos aprender é como nós vamos nos portar diante, né, de uma perseguição, de uma oposição. Louvado seja o nome do Senhor. Os samaritanos opõem-se à construção do templo, né? Então vamos falar sobre esses samaritanos. Entre os moradores da terra está os samaritanos. Né? Lembra dos samaritanos dos dias de Jesus. Lembra também que havia aquela inimizade, né, entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Né? Então os samaritanos surgem nesse momento. Já havia Samaria era a capital do Reino do Norte. Naquela época, quando o Reino do Norte estava, né, com o cetro, né, com o governo, então Samaria era a capital e eles eram todos israelitas. Eram as 10 tribos. Mas eles pecaram, insistiram no pecado, os profetas avisaram, né, clamaram eles ao arrependimento, não teve arrependimento. Veio a Assíria, levou as 10 tribos, né, cativa. E quando Nabucodonosor agora também aplica, né, Deus usa também a justiça contra Judá agora, porque só faltou Judá, que era as 2 tribos, né, do sul, também foram pelo mesmo caminho, pecando, idolatrando, e Deus então utiliza-se de Nabucodonosor para ser o castigo de Judá. Quando eles levam agora para cativeiro o reino do sul, os samaritanos então que já habitavam ali, né, tomam conta ali daquela região. Quem eram os samaritanos nesse ponto então? Então a Síria levou o povo, né, levou as 10 tribos para o cativeiro. Qual era a estratégia da Síria de dominação? É não deixar o povo ali, para que eles não tivessem identidade, para que eles não se crescessem, né, se rebelassem novamente.
Então, os assírios traziam povos de outras nações que eles haviam conquistado e misturavam, faziam aquela mistura de povos ali para que não houvesse nenhuma identidade, para que eles não se firmassem. E o que ocorre então? A Bíblia vai dizer que quando os assírios levam Israel e agora traz os povos, né, as misturas, eles sofreram ali ataques, né, leões atacaram eles, e eles pensavam assim, provavelmente o Deus deste lugar, eles acreditavam que cada região, cada país tinha um Deus, né? O Deus dessa região está com raiva de nós. Aí pediu para o rei da Assíria, manda sacerdotes para que nos ensine a adorar o Deus desse lugar. Glórias a Deus. Só que os sacerdotes que o rei da Síria havia levado não eram os sacerdotes de Jerusalém, eram os sacerdotes, né, que adoravam os bezerros de ouro que Jeroboão tinha colocado ali. Então esse sacerdote, quando vem ensinar, já não ensina a verdade, né? Já não ensina um ensinamento baseado na lei, na adoração ao único Deus. E toda essa mistura, então, né, resulta na religião ali de samaritano. Que religião seria essa? Eles adoravam seus deuses, cada um de sua nação, e também queriam adorar o Deus de Israel para fugir do perigo, né? Não por reverência, não por terem se convertido, mas somente para fugirem do perigo. Então, esses eram os samaritanos, povos misturados, haviam judeus no princípio, mais de 70 anos se misturando. Esses judeus já não tinha mais nenhum judeu puro ali, era tudo misturado. E adoravam a outros deuses e ao Deus de Israel. Então não eram mais judeus, né, e não era mais um povo separado. Ali havia uma mistura. Então quando Judá sai do cativeiro e volta para Jerusalém, encontra esse povo ali. E esse povo, como diz aqui no slide, eram pagãos que temiam o Deus de Israel, mas continuavam servindo aos seus deuses, como acontece hoje, né? Quantos acendem uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Então, continuam nas suas religiões e querem dizer que servem a Deus. Mas servir a Deus tem que servir só a Deus. Glórias a Deus. Então, esses samaritanos eles vão frustrar a construção, né? Os samaritanos, a princípio, eles sugerem que vão ajudar, né? Pede para que os judeus permitam que eles também trabalhem na construção, mas os judeus negam, porque iam profanar o templo, porque ali eles não eram mais judeus, eles estavam tudo misturado, né? Então, e ainda havia idolatria no meio deles, né? Então, os samaritanos, o comentarista cita aqui que provavelmente foi uma estratégia, né? Para quê? Para arrumar briga, né? Já sabia que os judeus não iam aceitar. E agora, então, já que não deixou eles construir para eles adorar a Deus também ali, eles mandam carta ao rei com, né, calúnias, né, com mentiras, dizendo que o povo queria se rebelar. O povo queria só adorar, queria só voltar até a sua identidade, né, a sua religião, né? Mas eles então escrevem que o povo já estava edificando a cidade, já estava querendo, né, se fortalecer e se rebelar contra o rei da Pérsia. Mas os judeus não estavam estavam no intuito de construir o templo. Aí o que acontece? O rei vai consultar algumas crônicas e vê que aquela cidade tinha sido uma cidade forte, né, Jerusalém, né, rei Davi, rei Salomão. E o rei, a princípio, então manda parar a obra. Então a síntese do tópico 2 é os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Então os judeus recebem essa carta do rei agora, o samaritano manda uma carta, a carta é respondida, dizendo para parar a obra. Quando os samaritanos lêem aquela carta, ficam felizes, né, com o intento deles que foi atendido, e vão lá e param a obra na marra, né, a força do braço, como diz aqui na Bíblia. E o que os judeus fizeram diante dessa oposição?
vamos ver primeiro o que eles poderiam ter feito, né? A gente vai ver que no final das contas eles pararam a obra. Eles cederam à oposição. Mas o que eles poderiam ter feito? Primeiro, uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época. Então, os judeus eles poderiam ter buscado, né, uma solução até em questão da lei, da própria lei. Porque, para os médios persas, quando eles faziam uma lei, essa lei não podia ser revogada, né? Então, quando o rei recebe a denúncia do samaritano, ele não foi consultar quem foi que deu ordem para os judeus voltar e construir o templo, que tinha sido Ciro. Se ele tivesse tido essa informação, ele jamais ia desfazer da ordem de Ciro, né? Porque Ciro era um rei que tinha grande importância, grande destaque para aquele império, porque ele fundou o império, né? Ciro já não era mais o rei, mas a sua ordem prevalecia. E essa ordem, antes de Ciro, saiu do próprio Deus. Então, os judeus deveriam, né, ter resistido mais, ter mandado alguém lá, né? Está na lei, né? Então havia uma lei que protegia eles, né? Mas eles murcharam, né? Eles não tiveram essa atitude. Antes dessa atitude, e mais importante ainda, uma outra atitude que eles poderiam ter e não tiveram, era buscar a Deus, né? Então Deus já tinha socorrido, né, várias vezes os judeus, e Deus tinha provado seu poder de maneira maravilhosa durante a história. Glórias a Deus. E faltou isso para eles, né? Ainda que eles não fossem na via, né, da lei, ou seja, buscar ali, tentar refutar, né, aquela ordem ou cancelar essa segunda ordem de parar, sendo que havia uma ordem maior que era para fazer. Ainda que eles não tivessem, né, talvez acesso a Artaxerxes, né, porque não era mais Ciro o rei, né, então Ciro já havia morrido. Então, ainda que eles não tivessem esse acesso, mas a Deus eles tinham acesso, né? É igual nós hoje, né? Hoje, às vezes, muitas das vezes a gente vai, né, a igreja tem que até, né, buscar nas leis uma solução para, né, como hoje a gente está passando, né, os decretos, né, as ordens judiciais, né? Mas a gente tem uma Constituição no Brasil, né, que diz que o culto, né, ele é inviolável, que nós temos o direito ao culto. Glórias a Deus. Mas antes de tudo isso, nós temos um Deus que responde à oração. Bendito o nome do Senhor. Graças a Deus, né, aqui em Sergipe, a gente vê lá alguns deputados já, né, aprovaram lá um projeto de lei ordinária, dizendo que a igreja é essencial, né? Isso no nosso contexto aqui histórico, né, em relação à pandemia. Falta agora o governador, né, sancionar. Tomara que tudo vá bem, mas a gente está de joelho e a gente sabe que Deus vai agir de uma forma ou de outra. Porque nós confiamos nesse Deus que opera no passado e opera hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai deixar de operar. Aleluia, no amanhã. Então, os judeus poderiam ter lembrado, no dia de Ezequias, por exemplo, quando também Ezequias se viu ali, né, com uma posição tremenda, porque Israel já tinha sido levado ao cativeiro, Judá estava ali resistindo, Ezequias era um bom rei, um rei segundo o coração de Deus, né, fazia o que era agradável aos olhos de Deus. E o que acontece com Ezequias? Senaqueribe, ou a Assíria, vem, ameaça, né, zomba de Deus, fala: os outros deuses caíram por terra, quem é o seu Deus para empatar que nós invadamos tudo aí e levemos vocês presos ao cativeiro? Ezequias então apresenta as cartas, né, de afronta a Deus, ora, né, o povo se humilha. Aí Deus mandou só um anjo e feriu lá 185 mil soldados da Assíria, e Senaqueribe volta para sua casa, volta para sua terra fugido, correndo, e é morto lá. Então, né, irmãos, se os judeus lembrassem quanto Deus já colocou por terra toda a oposição, louvado seja o Senhor, eles teriam buscado mais a Deus. No dia de Josafá, da mesma forma, Josafá guerreou contra os moabitas, contra os amonitas, aleluia, e Deus dá vitória, então, no dia de Josafá. Então,
E são só dois exemplos. Se a gente for ver, a Bíblia tem centenas. Né? E os judeus não tiveram essa disposição de buscar a Deus. Acabaram desanimando. Né? Aí no item 3 vai falar os motivos, né, da falta da resistência dos judeus. Né? E diz que era de ordem espiritual. Né? Primeiro, Zorobabel, né, o chefe político, tinha confiado em sua própria força. Então Zorobabel, né, ele estava confiante no seu braço. E quando ele viu que seu braço não aguentava, né, ele acabou desanimando. Né? Então a Bíblia diz: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós devemos fazer menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Né? Então a nossa confiança tem que ser no Senhor. Aí lá em Zacarias, glória a Deus, vamos ver aqui, o profeta Zacarias, que vai profetizar para Zorobabel, Zacarias 4, versículo 6, tem aquele famoso, né, versículo que nós já conhecemos muito bem, que diz assim, aleluia. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Espírito do Senhor, sim, daria, né, uma direção, uma solução para aquele problema. Só que Zorobabel confiava mais no seu braço. Josué, que era o líder religioso, estava com as suas vestes manchadas. Né? Em outra lição a gente vai citar alguma coisa sobre isso. Mas Josué, então, tinha problemas ali de que, né, a Bíblia fala que o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. Né? E Satanás vinha acusar Josué, né, sobre esse problema que ele estava tendo. Ele estava sem autoridade espiritual. Então, tanto o líder, o governador, que era Zorobabel, quanto o sacerdote tiveram né, essa falha espiritual e não buscaram, não motivaram, não levaram o povo a buscar a Deus. Né? Então, era espiritual a falta de Israel, ou melhor, dos judeus. Né? A síntese desse tópico é: os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e param a reconstrução do templo. Então, por tudo isso, por não terem lembrado, por não terem orado, por não terem até na via legal, né, buscar alguma solução, desanimar e parar. Né? Então nós não podemos, na primeira cara feia, parar. Né? A gente tem que botar o joelho no chão e clamar a Deus vivo que tudo pode. A reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Né? Então os samaritanos conseguiram o seu intento. Né? Fizeram com que os judeus parassem aquela obra. Primeiro, a tristeza dos judeus. Né? Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus estava ajudando os judeus. E agora, onde estava o seu Deus? Né? Então, os samaritanos já sabiam que Deus estava naquele negócio, porque viram que como é que pode Ciro se despertar daquela forma e soltar o povo e ainda dar, né, fornecer ali recursos para a construção do templo. Eles viram que era Deus ali. E agora o povo para. Aí os samaritanos vão zombar, né? Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, né? Que a gente não venha a ser envergonhado. A alegria do samaritano. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. A alegria dos ímpios é de pouca duração. Né? Eles se alegraram, mas a Bíblia também, né, nós ouvimos muitas mensagens dizendo que o inimigo se levanta para cair. Né? Então, a alegria dele vai ter pouca duração. Porque eles queriam parar de vez, né? Mas a obra do Senhor foi feita. Em determinado momento, Deus usa seus profetas ali para chacoalhar aquele povo, para despertar. Então, os samaritanos felizes, né, com aquela situação, e o comentarista nos lembra aí também a alegria dos filisteus, né, quando prende Sansão, achando que tinha subjugado ali definitivamente, né, a Israel. E Deus ainda tem misericórdia de Sansão e devolve ali o espírito, a sua força. Né? E Sansão mata ali mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Também os sacerdotes se alegraram quando Judas vendeu Jesus. Né? Glórias a Deus. Achando, pronto, acabamos com o cristianismo, crucificamos Jesus. Agora essa seita acabou, não tem mais jeito para ela. Mas aí Jesus ressuscita. Aleluia, e o cristianismo chega até nós, louvado seja o Senhor, com força
com poder. Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor. Então o inimigo pode se alegar, mas a sua alegria é pouca. Os judeus então, estavam desanimados. Os judeus sentiram-se humilhados e tristes, acomodaram-se e não lutaram pela continuação da construção do templo. Como já vimos, primeira cara feia, eles já murcharam e pararam ali a obra. Deixaram-se dominar pelo desânimo. E o desânimo é uma arma usada por Satanás. Então o inimigo até hoje tenta nos parar. Ele vai mostrar cara feia, vai mostrar oposição, calúnias, mas que nós possamos estar firmes. Resistir todas as setas, vestido da armadura de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus. Amém? Vai ver depois que Neemias é outra história, Nesses dias, Esdras ainda não estava ali. Esdras só está relatando, que até o capítulo 6, Esdras não está fazendo parte da história. Ele está relatando o que aconteceu nos dias de Zorobabel, de Josua, de Ageu, de Zacarias, mas Esdras só vai chegar no capítulo 7, depois de muitos anos. Então o que acontece? Alguns conformaram-se pensando que ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Como não era a vontade de Deus? Se Deus operou tantos milagres para eles chegarem até ali, agora eles estavam desanimados dizendo, não, Deus não deve estar querendo isso não. O problema não era em Deus, era neles. Deus estava com todo o poder para poder ajudar e operar milagres ali na vida dos judeus. Eles que esfriaram, eles que desanimaram. E outros aproveitaram para dedicar-se às suas próprias casas. Então, vai ver que eles, já que não é a vontade de Deus, vamos parar, vamos cuidar de nós mesmos. Deixa a obra para lá. E foram cuidar das suas próprias casas. Aí a gente vai ver que depois Deus vai mandar ali um despertamento de novo, dizendo, será que não é tempo de, aleluia, de vocês edificar minha casa? É tempo de vocês viverem nas suas casas estucadas e a minha casa deserta? Então vai fazer com que aquele povo volte, e demorou 15 anos para eles voltarem. Quando o outro rei, Dário, vai consultar lá e vai ver que a ordem era de Ciro, aí a obra retorna. Glórias a Deus. Mas precisou o povo se despertar, sair desse desânimo, buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A gente vê que o povo desistiu da casa do Senhor para construir suas próprias casas. Diferença do rei Davi, que o rei Davi morava no palácio e falava, não é justo morar no palácio e o meu Deus morar ali nas tendas, no tabernáculo. Davi tinha um desejo tão grande de construir a casa do Senhor, não pôde. E esse povo que estava com a ordem de Deus, com tudo nas mãos, na primeira cara feia, na primeira posição, desanimado. Que essa lição possa nos trazer essa mensagem de que não é tempo de parar. Não é um decreto que vai nos fazer deixar de ser igreja, não é, aleluia, uma ordem judicial que vai fazer com que a igreja pare. Claro que nós não vamos desafiá-los, mas nós vamos buscar um Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se for na esfera, aleluia, jurídica, que a igreja faça a sua parte. A igreja tem juiz, tem advogado. Deus tem salvado cada instrumento seu para fazer uma determinada tarefa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a principal arma da igreja é o joelho no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanimar, não dizer, não quero mais ser crente não. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vem a oposição é que nós devemos ser mais crentes. Quando vem, aleluia, a perseguição é que nós devemos mais ser crentes. A gente vê os irmãos sofrendo em todo o mundo. Porque graças à pandemia, muitos governantes estão se aproveitando para perseguir a igreja. Mas que em nome de Jesus a igreja não desanime, mas marche, aleluias, e confia no Senhor, que é o mesmo Deus que deu vitória ao seu povo durante toda a história. A síntese desse tópico, a oposição dos inimigos, fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Então, na próxima lição a gente vai estudar, glórias a Deus, sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Então a gente vai ver que Deus vai despertar de novo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, E na lição 6 ainda vamos estudar sobre Neemias, que foi outra atitude, Veio oposição, veio o samaritano fingir que queriam ajudar, Mas Neemias é outra atitude, Glórias a Deus. Que nós
aprendamos, né, na lição 5, a retomada da reconstrução, né, da construção, e na lição 6, Neemias agora construindo os muros. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando, aleluia, nos guardando, livrando a nossa casa, a nossa família desse mal que assola a humanidade. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essa lição, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa nosso desânimo, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, muitas das vezes que ficamos, Pai, parados, inertes, Senhor Jesus, sem agir, sem fazer aquilo que o Senhor, aleluia, Senhor Pai, tem como propósito nas nossas vidas. Nos ajuda a cumprir todo o propósito. Nos ajuda a ser instrumento na Tua obra para a glória do Seu Santo Nome e ser abençoador, Pai. Abençoar, Pai, nossos irmãos, abençoar, Pai, nossos inimigos, abençoar as nações, Senhor Jesus, fazendo aquilo que o Senhor tem, aleluia, colocar na nossa mão para fazer, que é uma grande obra, que possamos responder a todo tempo. Não podemos parar, pois estamos fazendo uma grande obra. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, Pai, e derrama do Teu poder, da Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz, amém.